Então, pessoal, voltando, certo? Na aula de hoje, nós trabalhamos com o tema as interferências das tecnologias de comunicação e de informação nas práticas sociais brasileiras. Espero ter dado uma contribuição positiva para aqueles que estão se preparando, né, e que estão preocupados com essa prova de redação do Enem. Bem, para aqueles que estão preocupados com essa prova de redação do Enem, não se assustem, certo? Lembre-se que esse preparo emocional também é muito importante para que você consiga êxito na sua prova, nas suas provas dos 2 dias. Não adianta ficar nervoso, não adianta ficar estressado, certo? É melhor que você estude para ganhar autoconfiança. Tenha confiança em si mesmo que vai dar tudo certo, pessoal. Agora, também tem a questão do preparo, né, de se preparar, um preparo intelectual, certo? Então, eu sugiro que o estudo de redação, o seu estudo de redação comece com as competências que são avaliadas na prova de redação do Enem, certo? Fazendo uma revisão geral, competência 1, certo? Regras gramaticais, tá bom? Gramática. Preste atenção a algumas questões que são apresentadas com maior número de erros, como, por exemplo, acentuação, certo? Os candidatos costumam muito errar acentuação, a pontuação, concordância verbal, concordância nominal, regência verbal, regência nominal. Então, esses pontos referentes à competência 1, certo? Dê uma revisada com mais cuidado para você ter um bom resultado nessa competência 1. Competência 2, lembre-se de interpretar, certo, bem esses textos motivadores para demonstrar um bom entendimento dessa proposta de redação, um ótimo entendimento da proposta de redação, certo? Tenha a leitura dos textos motivadores, cuidado que pode acontecer alguma pegadinha, como aconteceu com o tema publicidade infantil em questão no Brasil. Muitos candidatos ficaram confusos, não sabiam se era para discutir sobre a publicidade feita pela criança ou era uma publicidade feita para a criança. Por meio da leitura atenciosa dos textos motivadores, o candidato passou a escrever de forma correta uma publicidade, né, que era feita para crianças. Quais os limites dessa publicidade feita para as crianças? Bem, ainda nessa competência 2, é importante que você aplique conceitos de outras áreas do conhecimento, certo? Vale lembrar que ciências humanas traz uma excelente contribuição para esse nosso estudo. Veja as questões de conteúdos de história, de filosofia, de sociologia, tá bom? E ainda na competência 2, o último ponto de análise são os limites estruturais, certo? Você tem que observar que é um texto que tem introdução, que tem desenvolvimento, que tem conclusão. É importante que você entenda que cada uma dessas partes que compõem a tríade dissertativa tem um objetivo, certo? Que você precisa chegar, tá bom? Introdução, de conduzir o leitor para dentro do texto, né? E aí, nesse momento que você vai contextualizar, que você vai explicitar a tese, você precisa trazer uma apresentação de forma sucinta dos argumentos, argumento 1, argumento 2, né? Ideias que serão, nos parágrafos subsequentes, desenvolvidas, né? O argumento 1, no parágrafo 1 de desenvolvimento, argumento 2, no parágrafo 2 de desenvolvimento. Lembre-se que nesse desenvolvimento você precisa tecer comentário crítico reflexivo. As justificativas serão necessárias para o seu texto, levando em consideração que teremos a escrita de um texto dissertativo argumentativo, caráter opinativo, tipologia argumentativa, tá certo? Bem, e aí na competência 3, né, que pede para você selecionar, organizar, relacionar e interpretar fatos e informações a fim da sustentação ao ponto de vista, certo? Então, lembre-se que é necessária uma informatividade, ou seja, um conhecimento de mundo que possa favorecer a sua produção de texto. Para isso, lembre-se de sempre ler, de pesquisar, de estudar assuntos que são considerados como prováveis para essa prova de redação do Enem, né? Assuntos como preconceito racial, sobre o uso dessas novas tecnologias,
como nós estamos em ano de Olimpíada, vale ressaltar também a importância de esporte, certo? Esporte e cidadania, ano eleitoral, né? Questão, por exemplo, do voto, né? Será que o voto tem um poder de transformação social? Outro tema também bem interessante, por exemplo, epidemias, né? E você pode trabalhar epidemias de dois aspectos, levando em consideração a participação social no combate a epidemias e até mesmo um assunto mais difícil, que diz respeito a epidemias e automedicação. Então, também é um assunto bem interessante que você pode levar para um estudo mais aprofundado, certo? Um estudo que favoreça essa produção de texto dissertativo argumentativo. E aí, saindo dessa competência de número 3, vamos à competência de número 4, né, a coesão e a coerência textual, o encadeamento dessas ideias para a formação de sentido. Lembre-se que o seu texto é uma unidade de sentido, então você precisa trabalhar bem com o aspecto da coesão textual, certo? E aí nós vamos à última competência, a competência de número 5, apresentação de propostas de intervenção. É importante que você assuma um compromisso político e ético, certo? Porque você é um cidadão. E esse cidadão precisa apresentar um comportamento proativo, certo? O que eu vou fazer, certo? Quem vai fazer, o que vai ser feito e como isso vai ser feito, são questionamentos que você pode e deve explicitar na apresentação das ideias do seu último parágrafo, do seu parágrafo de conclusão, certo? E, logicamente, uma questão interessante a ser colocada é que essas propostas devem ser pragmáticas, certo? Se você entendeu tudo isso, galera, desejo boa sorte para vocês, tenham um bom preparo, tudo de bom. Valeu!